Oi gente, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo assim que eu esperei muito pra conseguir trazer. É um vídeo que eu tô com tanta expectativa por ele, mas tanta expectativa que se ele sair ruim, no final desse vídeo eu vou sentar e chorar, porque assim, é um vídeo que eu queria muito fazer e finalmente chegou o dia de eu trazer. Eu espero que eu consiga trazer, porque assim, planejei ele tanto que eu tenho assim o roteiro certinho na minha cabeça. E eu espero que saia exatamente igual pra eu não me frustrar. E, enfim, vamos pro vídeo de hoje. Provavelmente esse vídeo vai ser em duas partes para ele não ser muito longo, não ser muito extenso e cansativo. Então, já aviso a vocês que pode ser que tenha a parte 1, que é essa, e a parte 2 futuramente. Mas se ele for curtinho, então ele vai ser só em um mesmo. Bom, o vídeo de hoje é sobre o maior narcotraficante, assim, já conhecido na história do mundo todo. Eu acho assim, impossível, hoje em dia, ter alguém que nunca ouviu esse nome. Nem que você não conheça a história dele, mas alguma vez na vida você já ouviu falar no nome Pablo Escobar. Não tem como, ele foi o narcotraficante assim, mais famoso, mais perigoso de todos os tempos. E assim, eu queria muito trazer esse caso pra vocês, porque eu não vi. Eu, na verdade, pra não falar em nenhum, é raro os canais que eu vi que falavam sobre ele. E assim, eu queria muito trazer pra, né, ser a inovadora. E eu espero que vocês gostem, porque eu estou muito animada com esse vídeo. Eu acho que ele vai ser muito bom. Bom, o Pablo, ele era filho de pessoas muito humildes, né? Eles nunca tiveram muita oportunidade, né? Eles não eram bem financeiramente. E ele era filho, ele nasceu em Medellín, morava em Medellín, na Colômbia. Ele era filho de uma professora, a mãe dele era professora, a Hermilda, o nome dela, e o pai dele era um caseiro, então eles realmente não tinham muito dinheiro. E aí, desde cedo, Pablo já, né, foi em busca de alguma coisa pra ele não viver assim, na miséria. E ele entrou pra faculdade até, ele cursou um período da faculdade, mas ele não conseguiu finalizar por falta de dinheiro para pagar as mensalidades, né? Ele cursava ciências políticas, e então ele não conseguiu cursar por falta de dinheiro, e isso frustrou bastante ele. Então, aí ele começou a ir em busca de uma saída para essa falta de dinheiro. E aí o que ele fazia? Primeiro ele começou a trabalhar como vigia, como flanelinha, mas ele via que isso não estava evoluindo. E aí, o que ele começou a fazer? Ele começou a roubar lápides e ele revendia essas lápides. Aí ele evoluía. Depois disso, ele começou a contrabandear cigarro. Depois que ele já roubava lápide e vendia, ele contrabandeava cigarro. E aí ele já foi meio que entendendo como funcionava essa vida, né, do contrabando, de vender drogas e tudo mais. E ele meio que já aprendeu bastante coisa disso. E aí depois ele até se envolveu em um sequestro de um executivo da Colômbia, onde rendeu para ele $100.000. Aí ele usou esse dinheiro para começar o que seria o império dele. No começo da década de 70, a maconha era assim, a droga babadeira da época, e a cocaína não era muito conhecida, né? A maconha era mais usada e tudo mais. E só que eles não sabiam, né? Mal sabiam que tudo ia mudar drasticamente com o Pablo entrando nessa vida de narcotraficante. E assim, ele teve a ideia de expandir o alcance da cocaína para vários lugares, né? Ele não vendia mais só na Colômbia. Inclusive, esses novos lugares eram os Estados Unidos. E assim, ele passaria a vender muita cocaína para os Estados Unidos, onde 80% dessa cocaína que rodava nos Estados Unidos começaria a ser dele. Era dele, gente. 80% de toda a cocaína que entrava nos Estados Unidos eram vindas do Pablo Escobar. Ou seja, é muita coisa. E aí, no começo, ele fez várias rotas, né, para conseguir exportar essa droga para os Estados Unidos, onde ele tinha um próprio avião, gente. Ele tinha o próprio avião de cocaína. Ele carregava o avião de cocaína, ele mesmo pilotava o avião, onde ele ia para o Panamá, levava cocaína para o Panamá, e do Panamá eles exportavam para os Estados Unidos. Essa rota era dele, e assim, meu, impossível esse homem. Foi assim, muita loucura. E com isso, né, essa trajetória inteira, um pouco mais de um ano, ele já era muito rico, tipo, muito rico mesmo. Ele já tinha 15 aviões que transportavam cocaína pra ele, sabe? E ele tinha muitos sicários também, que nada mais é do que capanga.
Até que, né, depois de tanto tempo dele vender cocaína, assim, até que demorou bastante, deu ruim. E Pablo e os seus sicários foram presos pela polícia, porque eles foram pegos com mais de 20 quilos de maconha não, de cocaína. De cocaína, e aí eles foram presos e tudo mais. Só que o Pablo, ele era uma pessoa que ele achava que ninguém podia com ele. E aí, como ele tinha muito dinheiro, ele achava que ele conseguia fazer qualquer coisa que ele conseguia, que ele podia com o dinheiro. E aí, o que ele fez? Tentou subornar os juízes pra não prender ele, né? Pra cancelar a audiência e tudo mais com o dinheiro. Só que ele não conseguiu. E aí, ele subornou os policiais que prenderam ele, né? Com o dinheiro pra soltar. E aí, deu certo. Mas aí que, né, surgiu a famosa frase dele que ele levaria pro resto da vida dele, que é a famosa plata ou plomo, que é basicamente prata ou chumbo. O Pablo tem dinheiro, então se você faz alguma coisa que se ele faz alguma coisa que você não pode saber ou que não é legal pra você, ele vai e te dá o quê? Um dinheiro como suborno. Se você não aceitar, tudo bem, você morre. Ou seja, quem não aceitava o suborno dele, ele simplesmente matava. E assim ele fez com muitas pessoas, gente. Muitas pessoas mesmo. Pablo também já era casado, tinha 2 filhos, né? O Juan Pablo, que é o filho mais velho dele, e a filha menor, que é a Manuela. E ele também construiu uma fazenda gigantesca para ele, chamada de Nápoles. Gente, é incrível o tamanho desse lugar, que hoje é propriedade da Colômbia, que eles falam que é como se fosse uma dívida do Pablo. Pra tudo que ele fez, né, pro país, é como se fosse a herança do Pablo pra Colômbia. Então, assim, eu vou deixar a imagem desse lugar para vocês verem quão lindo é e quão gigantesco era essa fazenda que ele morava com a família dele. E assim, só com isso, a gente aqui, ó, eu e você, consegue super entender o quão ruim esse cara foi, né? Só que assim, não, muita gente não achava isso dele. Muitas pessoas até hoje consideram ele assim uma pessoa boa, até um santo. As pessoas santificavam ele, principalmente as pessoas que moravam em Medellín, porque o que acontecia? O Pablo, ele nasceu em Medellín, né? E era um bairro assim bem pobre, bem humilde, e tinha muitas pessoas também humildes nesse bairro. E como ele tinha muito dinheiro, o que ele fazia? Ele ajudava essas pessoas. Ele dava dinheiro para as pessoas que passavam na rua. Ele construiu campo de futebol, ele construiu igreja, ele construiu casas para as pessoas que moravam no lixão sair desse lixão e morar nessas casas que ele construiu no bairro. Então, assim, as pessoas santificavam muito ele, numa forma que eles colavam a imagem do Pablo na casa, como se fosse assim, um ícone religioso. De tanto que eles exaltavam o Pablo e achavam ele o máximo e tudo mais. Então, assim, para essas pessoas dessa comunidade, o Pablo era uma pessoa maravilhosa, incrível. Porque enquanto o governo fechava o olho para a necessidade dessas pessoas, o Pablo ajudava. Era como se ele tirasse dos ricos para dar para os pobres, né? Para quem precisava, para quem passava necessidade. Então, era uma pessoa muito querida, né, para esse povo. E, inclusive, nessa época, ele quis, assim, entrar na política. O sonho dele era ser presidente da Colômbia. Só que, gente, não rolou, né? Porque, assim, ele já era muito, muito rico. Só que até então ninguém sabia de onde que vinha o dinheiro dele, sabe? Ninguém sabia que ele era um narcotraficante e tudo mais. Só que aí, um ministro da Justiça, chamado Rodrigo Lara, desmascarou ele na frente do povo. Falou que o dinheiro dele era sujo, que ele não era uma pessoa boa e digna para entrar na política. Ou seja, desmascarou ele na frente de todo mundo. E, gente, qual que é o fim disso? Obviamente, ele mandou matar o cara morreu. E aí começou tudo, né? A loucura, que daí ele matou mais de 200 juízes. Ele começou uma matança muito doida. Depois, né, que, assim, jogaram na roda que ele era um narcotraficante e tudo mais. Ele começou a matar doidado. Policial, juiz, advogado, jornalista. Gente, uma coisa doida. Ele matou muita gente mesmo. Não só autoridades, mas civis também. Tipo, pessoas comuns, ele matou muitas também. Um do atentado mais famoso que ele cometeu foi o avião que ele explodiu. Porque, assim, um dos candidatos a presidente da Colômbia na época, que se chamava César Gaviria, que inclusive se tornou presidente mais tarde, ia embarcar nesse avião e o Pablo sabia. E aí ele mandou um garoto jovem nesse avião e falou que o garoto só precisava gravar uma conversa. E deu a maleta para esse garoto e disse que o garoto poderia abrir essa maleta
quando ele estivesse no avião. Ou seja, a garota foi pensando que era um gravador, que ele só ia gravar uma conversa. Só que era uma bomba dentro dessa maleta, ele não sabia. E acabou que o César Gaviria não embarcou nesse avião. E aí, infelizmente, esse avião explodiu e as 107 pessoas que estavam a bordo morreram. E assim, tudo isso pra tentar matar uma pessoa, ou seja, ele mostrava muito que ele era uma pessoa que não tinha coração, ele não tinha empatia, ele fazia tudo mesmo pra ter o que ele quisesse, tudo que fosse pra beneficiar ele. Assim, a essa altura ele já era um cara muito procurado mesmo, todo mundo queria pegar ele, não só a Colômbia. Lembra que eu falei pra vocês que 80% da cocaína que entrava nos Estados Unidos era do Pablo? Então, isso irritou muito mesmo os Estados Unidos naquela época, principalmente o presidente dos Estados Unidos. E o que eles fizeram? Ofereceram ajuda à Colômbia para capturar o Pablo. Só que o Pablo tinha muito medo de ser extraditado, que nada mais era do que ele ser levado aos Estados Unidos e ser preso lá. Porque, né, lá ele não ia ter as regalias, né, que ele teria na Colômbia e tudo mais, até porque ele era uma pessoa muito conhecida em todo, assim, no mundo mesmo. Então ele não duraria muito na prisão dos Estados Unidos. Então ele até falava que ele preferia ser morto do que ser extraditado. Então isso contribuiu para que ele assim fugisse muito, né, para não ser pego, porque ele não queria de jeito nenhum ser extraditado. E os Estados Unidos, né, ofereceu essa ajuda, falando para a Colômbia que quando eles pegassem o Pablo poderia ser mandado para a prisão dos Estados Unidos. E assim foi, né? E isso continuou muita matança. O Pablo matava adoidado muitas pessoas, gente. Muitas pessoas mesmo. E aí foram matando também os sicários dele, as pessoas do cartel dele, que ele criou o cartel, né? O cartel do Medellín, foi o cartel que ele criou. Então ele começou a se enfraquecer, porque as autoridades matavam muitas pessoas que ajudavam ele, né? Então ele se viu meio acuado. E aí ele teve uma ideia. Ele falou, vou me entregar. Porém, com uma condiçãozinha aqui bem básica para vocês. Qual que era a condição? Eles tinham que cancelar a extradição, ou seja, ele não iria ser extraditado. Ele não ia ir para a prisão dos Estados Unidos. A segunda condição é que ele seria preso sim. Porém, ele criaria a prisão dele. Gente. E aí vocês me falam, gente, óbvio que ninguém aceitou. Aceitaram sim, gente. Ele criou a prisão dele, que se chamava La Catedral. E ele foi preso na prisão dele. Só que não parou aí. Tinha o detalhe que ninguém podia entrar na prisão dele. Não podia entrar guardas lá. Ou seja, ele construiu num local já estratégico, onde ele via tudo. Ele conseguia ver quem vinha por terra e quem sobrevoava o local. Então, sempre que alguém viesse, ele ia ver. Então, se algum militar chegasse perto, ele iria atirar. Ou seja, todo mundo topou ele ser preso numa cadeia que ele mesmo fez. Tipo, que ninguém andaria lá. Que nenhum militar estaria lá. Tipo, entraria, invadiria o lugar dele. Ou seja, ele tinha as autoridades na palma da mão, gente. O cara fez uma prisão pra ele e foi preso lá. A princípio era pra ele ficar 8 anos preso, só que ele só ficou 13 meses. E aí eu vou explicar certinho o que aconteceu. Bom, eu vou finalizar esse vídeo por aqui pra não ficar muito extenso pra vocês. Então essa é a parte 1. E a parte 2 eu vou continuar falando da La Catedral, né? Falar mais um pouquinho como que ela funcionou, como ela era. E finalizar o vídeo pra vocês, que ele não vai demorar. Assim que eu postar esse, eu vou lançar a parte 2. E já deixa muito like nesse vídeo, por favor. E obrigada por quem assistiu e até a parte 2.